Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Elisete, com a prece inicial, o nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, seguindo com os comentários da Elisete e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece inicial. Pai de infinita bondade, estamos aqui mais uma vez para te servir, levar teus ensinamentos, ser um trabalhador que leva a tua palavra de amor, o amor por nós, seus filhos. Que continue nos permitindo fazer e levar o Evangelho a todos os lares e com os ensinamentos do Mestre Jesus, o Filho que enviastes para nos mostrar o caminho do bem e da caridade, e que aproveitemos a oportunidade para sermos melhores e sairmos daqui mais leves e acolhidos pela Tua Palavra Divina. Que assim seja. Hoje nós faremos reflexão do capítulo 161 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aproveitemos. E é dessas coisas sois vós testemunhas. Lucas 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Uma pressão na montanha inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transformou o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães, 2 peixes, retira alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça o programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros, curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz um grão de mostarda maravilhoso, símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma um ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição da divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, que fazemos das bagatelas do nosso caminho
estaríamos aproveitando a nossa oportunidade para fazermos algo de bom. Pois bem, meus irmãos, que aproveitar toda essa oportunidade quanto nós estivermos encarnados aqui, para que nós nos coloquemos à disposição do Mestre Jesus e sejamos ativos em nossas atividades de transmitir o Evangelho. Pois o apostolado do Cristo foi de caráter intensivo. 3 anos foram suficientes para deixar o máximo num prazo bem mínimo para nós, que podíamos receber apenas aquilo. E foi ele. E ele foi claro quanto à sua obra. Foi objetivo quanto às condições intelectuais da humanidade daquela época. Parece-me que foi esse escopo de Jesus, o expoente máximo da verdade, em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso. O seu ideal foi demonstrar a existência do Espírito e sua sobrevivência à desagregação corpórea. Pois bem, meus irmãos, e para demonstrar a ação permanente, o efeito ininterrupto que sua doutrina teria de produzir nas almas, Jesus não limitou a sua tarefa, como acontece com todos os missionários. A sua ação tornou-se ainda mais preponderante após sua passagem para o mundo dos espíritos, após a sua mudança, que chamamos de morte. A intenção predominante de Jesus, não cansemos de repeti-la, foi de libertar o homem do jugo e do dogma e excluir dos corações o espírito da dúvida que obsidia os relutantes, os indecisos e os que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão. Inúmeros são as passagens em que Jesus exorta seus ouvintes a seguir para viver eternamente, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Se quisermos sermos bons seguidores do Cristo, devemos aproveitar de modo otimizado esse curto tempo que temos na Terra. E ele precisou de 3 anos e nos foi dado uma vida toda para fazermos o que temos condições de fazer, nem mais e nem menos do que o nosso Mestre fez. Temos uma missão de nos aperfeiçoarmos o máximo possível na vida corpórea. Além disso, se tivermos aquilatados conhecimento que nos garanta ajudar o próximo, o compromisso com Deus aumenta mais. E ainda, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, se Deus, em seus desígnios, vos nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos do instrumento, como podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-la a ele. Nós, a gente, temos que lutar contra o comodismo, a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com a enorme sensação de um vazio. Dizem que nós temos feito muito, mas para minha concepção, nós ainda não fizemos 1/10 do que nós deveríamos ter feito. Então, que sejamos um seguidor do Cristo, seguindo seus exemplos, conforme a nossa capacidade atual de fazê-lo. Esforcemos o máximo possível. Que Deus nos ajude. Gratidão. Esse é um capítulo que faz a gente refletir bastante. O Ney colocou muito bem todo sobre a leitura. E Jesus, em tão pouco tempo, ele sem nenhuma forma de passar sua mensagem sem que precisasse caminhar longos caminhos,
e de todas as dificuldades e privações, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. E ele teve 3 anos para fazer isso, dos 30 aos 33 é o tempo que ele teve para a pregação. E nós estamos sempre reclamando que não temos tempo para nada, onde na verdade só não somos organizados. Temos tudo ao alcance, em frações de segundos. A gente tem a mídia, o telefone, condução, que nos leva rapidinho até o encontro dos nossos próximos. A gente faz viagens em horas para lugares que levaria dias no tempo de Jesus. Estamos aqui por uma razão. Temos todo o conhecimento ao nosso alcance. Só precisamos deixar de lado a preguiça, as desculpas. Com uma pregação na montanha, Jesus inspirou milhões de almas para a vida eterna. Temos a missão e o dever de aperfeiçoarmos o nosso crescimento. E isso tudo só nos traz benefícios, nos mantém seguindo em frente e fazendo o nosso melhor, dando e recebendo amor, praticando a caridade, indo de encontro às leis divinas. Nesse capítulo, ele nos faz lembrar também de várias passagens importantes, onde Jesus nos ensinou muito. Converte a esmola de uma viúva em uma lição imperecível de solidariedade. Então, acendamos nós a luz da esperança, da fé, e façamos o nosso tempo ocioso e improdutivo o tempo para levar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de convidar nossos irmãos a também seguir esse caminho. Então aproveitamos a nossa existência. A gente não sabe por quanto tempo, mas o importante é fazer o possível para fazer alguma diferença na sua vida, na minha vida, na dos seus irmãos. Jesus, sozinho ou com alguns 12 companheiros, deu tanto para nós e nos pede tão pouco. E esse capítulo ele nos leva a uma reflexão profunda e a uma única pergunta: o que estou fazendo do meu tempo? Como diz ali no texto, de tudo isso somos testemunhas em nossa condição de beneficiários, em razão de nosso conhecimento. Convém ouvirmos a própria consciência. O que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Fica a pergunta e uma boa reflexão. Muito bem destacados os pontos principais deste ensinamento de hoje para as nossas irmãs. O que me chamou a atenção neste texto foi a frase: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. A lição de hoje nos convida a examinar a nossa própria consciência e refletir se estamos fazendo algo de bom, bem destacado pela Elisete. As oportunidades para a prática dos ensinamentos de Jesus nos são dadas a todo momento. Podemos também fazer o mínimo para produzir o máximo, não como Jesus, que era um espírito perfeito, mas porém, mesmo sendo espíritos imperfeitos, podemos praticar a caridade através de pequenos atos. Encontramos em Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem,
que significa somos a essência divina. Em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás no céu. Quanto aos relatos, já ouvimos que pequenas atitudes salvam até vidas. Pessoas que estavam pensando até em suicídio, mas que mudaram de ideia pelo motivo até mesmo de receber um abraço. Tem uma história de Valdo que ele conta. Eu vou resumir bem essa história. Se vocês não conhecem, pode procurar online que vocês encontram para saber bem detalhada, que é uma história muito bonita. O médio Divaldo conta emocionalmente que é uma história que ocorreu num hotel da África do Sul, quando a mentora Joana de Ângeles o pediu para abraçar um garçom. E no dia seguinte do abraço, o médio teve uma cólica de estômago e ficou no quarto. Quando meus amigos desceram, o garçom estava ao pé do elevador e perguntou por mim, revela Divaldo. Apesar da placa não perturbe, o garçom insistiu para conversar com Divaldo Franco e falou: eu disse à minha mulher que foi o primeiro branco que me tocou durante a vida toda. O espírito de Joana entra no quarto nesse momento e o médium revela que vê o espírito de Joana. O garçom se ajoelhou e disse que aquele abraço tinha o salvado. Disse que no dia do abraço iria tirar sua vida, pois estava com câncer. Quantas pessoas que às vezes só precisam de um abraço, um desabafo, alguém que somente escute por algum tempo, mas hoje em dia quantos de nós às vezes dizemos que não temos tempo, não temos a paciência para ouvir alguém, ou qualquer outro ato que para nós é algo tão pequeno, tão insignificante, mas que faz grande diferença na vida de alguém. Uma caridade está ao alcance de todos. E fica para a nossa reflexão sobre a caridade uma mensagem de São Vicente de Paula, encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Com os entendimentos bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio do Espírito de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais,
a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do tempo. Sendo assim, mais uma vez, agradecemos essa oportunidade de aprender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos aos Espíritos de Luz aqui presentes, os nossos mentores, pela intuição, pelo auxílio, e que sempre possamos fazer essa reflexão de como estamos agindo, né? Como está sendo as nossas atitudes, se está sendo de acordo com o Evangelho, e lembrando que a caridade cobre multidões de pecado. Sendo assim, que possamos seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos luz e paz para todos conectados neste momento e todos aqueles que necessitam e rogam pelo Mestre Jesus. Pedimos a permissão para encerrar nossos estudos de hoje. Que assim seja.